Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o direito à saúde. Eu acho que é bem importante a gente falar desse tema nesse momento, né? Já que é a situação em que a gente está vivendo, a discussão do direito à saúde e da efetivação desse direito, na verdade. Mas o direito à saúde ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo hoje é a questão do acesso a medicamentos, acesso a tratamento para problemas decorrentes de uma crise sanitária, mas o direito à saúde, na verdade, ele comporta uma série de outros direitos que são correlacionados a ele. E eu vinha trabalhando esse tema da saúde desde a minha dissertação de mestrado, já há uns 6 anos atrás, e na época eu já defendia a cooperação internacional como uma forma de efetivação ao direito à saúde e a efetivação do direito à saúde como uma ponte para se efetivar outros direitos humanos. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. E falando então sobre o direito à saúde, ele é um direito que faz parte do grupo dos direitos sociais, econômicos e culturais, que são direitos considerados direitos de segunda geração, ou pertencentes à segunda geração de direitos humanos, né? A preocupação com a proteção desses direitos sociais, econômicos e culturais, ela surge num momento específico da história, que vai ser no final do século XIX, início do século XX, que o mundo está passando por uma transformação, a gente está vivenciando uma revolução industrial, a gente está vivenciando a migração do campo para a cidade, e com isso vão surgir vários aspectos da vida humana que passam a ser objetos de reivindicação. Então, quando a gente tem uma população migrando para a cidade, a gente tem uma revolução industrial, então as primeiras fábricas começando a produzir, a questão da tecnologia, trabalhadores vivenciando horas de trabalho sem nenhum tipo de direito, sem direito a férias, as pessoas migrando para a cidade sem nenhum tipo de condição básica de vida, condições sanitárias. Isso faz com que as pessoas passem a reivindicar a proteção de direitos de caráter social, que são direitos que, na verdade, exigem uma prestação positiva do Estado, né? No sentido de que, para proteger esse direito, não basta o Estado simplesmente não fazer nada, como acontecem com os direitos civis e políticos, embora isso é discutível, mas não é o tema agora, né? Mas nos direitos civis e políticos basta um não fazer do Estado, ou seja, eu tenho a minha liberdade assegurada quando o Estado não intervém na minha liberdade. Eu tenho o meu direito de ir e vir assegurado quando o Estado não intervém nesse direito. Esses seriam os direitos civis e políticos. Nos direitos sociais, há uma obrigação do Estado em proteger esse direito, e para proteger esse direito, ele precisa fazer alguma coisa, por exemplo, criar sistemas de saúde públicos, acesso a hospitais, acesso a medicamento, mas não só isso, saneamento básico, condições adequadas de vida, de moradia. Então, são uma série de direitos que precisam ser protegidos e que demandam, então, uma ação do Estado. Então, se começa nesse período do fim do século XIX, início do século XX, com essas transformações sociais, a se reivindicar uma atuação do Estado para assegurar direitos. Então, seriam os direitos sociais, econômicos e culturais, certo? Nesse período, claro, essas demandas elas eram internas e cada estado vai tentando, por conta própria, buscar assegurar alguns direitos. A primeira vez que a gente vai ter um documento internacional falando e reconhecendo a importância de assegurar esses direitos econômicos, sociais e culturais vai ser só no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é interessante porque o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai dizer que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar para si e para sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços indispensáveis para garantir esses direitos. Então vejam que ali ele justamente ele não restringe o direito à saúde ao direito
acesso a medicamentos. Na verdade, esse direito ele é muito mais amplo. E a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, vários estados vão começar a adequar suas legislações internas, suas constituições, ao que prevê, né, a esse rol de direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, é um artigo que vai replicar muitos dos direitos que estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a partir dali, a gente vai ter no mundo o reconhecimento desse direito de forma universal e os estados também vão começar a incorporar esse direito no seu ordenamentos jurídicos internos, tá? Mas voltando à questão do direito à saúde, né? Então, ele é um direito que não se restringe ao acesso a tratamento, a serviços hospitalares. Inclusive, a OMS, ela vai definir a saúde, né? A OMS, que é esse organismo tão importante que vem aparecendo agora no caso da pandemia do coronavírus, né? Ela vai definir a saúde, então, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou uma enfermidade. Então, o que define saúde não é a ausência de doença, mas é esse completo estado de bem-estar físico, mental e social. Isso é bem importante nesse momento, porque, na verdade, o que vai garantir que as pessoas tenham o seu direito à saúde protegido, claro que é o atendimento médico hospitalar, o acesso à medicação, que ainda não tem, mas está sendo pesquisado para que se desenvolva uma medicação para tratar desse vírus, mas outras questões elas devem ser pensadas para que a gente possa ter esse direito à saúde assegurado. Por exemplo, em áreas que não tem nenhum tipo de saneamento básico, falta de acesso à água, falta de acesso a bens essenciais, bens fundamentais para fazer higienização, são questões que são correlatas e que, se não forem tratadas e que, se não forem pensadas, também não vão estar garantindo ou assegurando essas pessoas o direito à saúde e, consequentemente, vai ter um aumento de casos de doença e, assim, consequentemente, um aumento do número de pessoas que vão precisar ter atendimento médico, hospitalar e etc. E, claro, né, se a gente for pensar, na verdade, esse é um direito que deveria ser efetivado o tempo inteiro, né? Deveria ser uma preocupação do Estado o tempo inteiro de assegurar essas condições mínimas, essenciais, básicas de vida, né? Porque não se trata meramente de evitar uma doença, mas de garantir todo esse bem-estar físico, mental e, inclusive, social que a OMS coloca.